Boa tarde a todos, meu nome é Igor Araújo, tá? Do Instagram, Giro dois famosos, tá? Giro DOS, aí você repete DOS famosos, e aí você me segue lá no Instagram. O meu Instagram pessoal é Igor Araújo Oficial, com 2 L no final, tá? Então, Giro dois famosos e Igor Araújo Oficial com 2 L no final, tá? Um colega minha falou, eita, quando coloca oficial é porque tá ficando famosinho. A gente tá crescendo com muita luta aí, com muito trabalho, com muita ameaça, mas a gente vem crescendo, graças a Deus, e fazendo um trabalho sólido nessa internet aí. A gente tá colocando aí sempre notícias verdadeiras. Sejam bem-vindos aí, Regiane, Luciane, Celina Lopes, Lelinha, Regiane, Eliane Silva. Sejam muito bem-vindos aí a nosso programa, né, diário, segunda a sexta às 15 horas. Hoje é feriado aqui em Belo Horizonte. Eu tava ali no sofá de boa, tranquilo. E aí, opa, é feriado, mas não é feriado nacional, é feriado aqui em Minas Gerais, feriado aqui em Belo Horizonte, tá? Sejam muito bem-vindos aí. Vamos começar aí com diversos assuntos. Vamos falar sobre Milady Mihaly, vamos conversar sobre Olas Arraes, Bruna Marquezine, Emily Araújo. A gente vai conversar também de quem a gente não curte, tá? Porque o programa é desse jeito. CVC Underline da Inglaterra, muito obrigado. Muita gente de outros países aí acompanhando aqui a Giro dos Famosos. Gente, como noticiado ontem no meu Instagram pessoal, Igor Araújo Oficial com 2L, eu falei que vou começar a fazer a questão da face, né? A interpretação da face, né? E aí eu coloquei até minha experiência. Eu já fui concursado da Polícia Científica, Polícia Civil, tá? E tenho cursos nessa área da face, interpretar. Ora, você está falando uma coisa, mas a sua face fala outra, né? Já dizia Freud, o que a boca não fala, o dedo midinho fala, né? Porque o nosso corpo acaba mostrando o que a gente realmente quer dizer, e às vezes é incongruente com a fala. Eu não tenho ainda os recursos, né, no sentido de colocar o programa, pausar e o vídeo aparecer. Mas uma coisa que eu queria dizer a vocês, tá? Não esperem ter todas as ferramentas para fazer um projeto. A gente tem que lutar com as ferramentas que a gente tem. Se a gente for esperar o dia perfeito, imagina se eu fosse esperar o dia que eu tivesse no estúdio, o dia que eu tivesse um celular melhor, eu não estaria com esse canal já verificado no YouTube. Então, a gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Ao acabar o programa, eu vou tentar colocar a foto da Nájila na entrevista de ontem. E aí eu olhei, né, o programa ontem, onde a Nájila fala sobre essa questão do arquivamento. E eu queria que vocês notassem na face da Nájila, quando ela fala 3 pontos. Quando sair do programa, vocês vão lá no Instagram, Igor Araújo Oficial com 2L. Vocês vão clicar lá e vocês vão ver o que eu estou falando aqui, tá? Quando ela começa a falar com o repórter, ela, na face dela, dá uma imagem de desprezo a essa situação, né? Quando o repórter pergunta sobre o arquivamento, ela fala que não deveria ter sido arquivado, que foi arquivado porque foi o Neymar. Diz que era a palavra dela contra a do Neymar, e aí venceu a do Neymar, tá? Lembrando que o que ela fala é incongruente, tá? E aí ela fala com desprezo. Se vocês notarem, ela fala isso com desprezo. Ela fala mais ou menos assim, não, então essa face do desprezo é nítida no rosto dela, tá? Vocês vão lá no Igor Araújo Oficial e vocês vão ver quando ela diz isso. Também tem a parte, logo depois disso, o repórter pergunta a ela sobre essa situação, e aí ela faz o quê? Ela olha para o lúdico, é o chamado olhar lúdico. Quando alguém não tem certeza do que está falando, ela faz o olhar lúdico, ela olha para cima. Vocês vão observar que na hora que ela vai fazer a resposta lá, o repórter, é mais ou menos assim. Ela está falando aqui, e aí ela faz assim, não tenho nada a dizer não. Aí ela olha para cá, ó. Então, o que quer dizer esse olhar lúdico? Quando você conversar com uma pessoa e você que é mulher, perguntar ao seu namorado, onde é que você estava? Se ele fizesse olhar lúdico,
há grandes chances dele estar com incongruência, tá? De ele não estar falando realmente a verdade. Por quê? Porque esse olhar lúdico é um olhar de fuga. Ora, se eu estou falando a verdade, eu chego para vocês aqui e falo aqui. Quando busca o lúdico, é porque ela não tem certeza naquilo que ela está falando. Então, o primeiro ponto, ela age com desprezo da situação. Ela fala, não, eu não estou preocupada com isso não. Ele ganhou porque foi o Neymar. Então, ela tem aquele aspecto de desprezo. Depois, quando o repórter pergunta mais informações, ela faz o lúdico. Ela foge, né? Ela tira o olhar do repórter, né? E quando se tira o olhar daquilo, é porque há uma incongruência naquilo. Agora eu quero deixar bem claro, tá, gente? Você não pode analisar um ponto apenas. Não é porque alguém falou com você, olhou para o lúdico, olhou para cima, que você vai achar que está mentindo, tá? Existe toda uma técnica para se juntar os pontos e dizer realmente se a pessoa estava mentindo, se ela estava com nojo, se ela estava com desprezo. Mas observem lá que ela começa com desprezo. Ela começa com desprezo, fazendo não. Ela olha para o lúdico e na terceira parte, na última parte do vídeo, ela fala assim: eu me arrependi de não ter noticiado esse crime em Paris. E vocês vão observar que quando no final da entrevista, quando ela fala isso, o tom de voz dela diminui. Ela vem num tom de voz na entrevista e ao final, quando ela fala eu deveria ter noticiado esse crime em Paris, ela diminui a voz. E quando alguém está falando no tom e diminui a voz, é justamente porque ela não tem certeza daquilo, tá? Por isso que ela baixa a voz, porque na verdade ela não queria dar aquela entrevista, ou na verdade ela não queria denunciar o crime na França. Ela está blefando. E aí na hora que ela diz essa possível mentira, ela fala assim, ela vem no tom alto, ela faz, eu devia ter noticiado esse crime em Paris. Ela diminui. Por quê? Porque ela mesma sabe que não deveria ter noticiado em Paris. Até porque em Paris, se ela faz isso, noticia um crime falso, no mínimo ela não poderia retornar a Paris, tá? Então, o primeiro programa de hoje começou analisando a face na entrevista da Nájila Andrade. Lembrando que eu vou salvar o programa hoje e vou colocar no YouTube. Eu não tenho ainda aquelas ferramentas, mas em breve eu terei. Por exemplo, quando eu falei aqui da primeira incongruência da entrevista dela, da Nájila, vai aparecer a Nájila aqui e eu vou mostrar a face da Nájila, tá? O segundo ponto eu vou mostrar a face, vai voltar para mim e eu vou falar. E o terceiro ponto, mas isso é em breve, tá? E fica esse conselho para você, não comece seus projetos de vida quando você tiver todas as ferramentas, tá? A Nájila Trindade, isso mesmo. Comece quando você puder começar, tá? Grandes empresários começaram a vender no isopor e conseguiram ser grandes empresários, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se você tiver perguntas, coloca aqui na interrogação, tá? E eu vou estar respondendo. Eu tenho uma interrogação aqui e eu vou responder para vocês. O Wallace Arraes está processando Instagrams? Está processando sim, tá? O Wallace Arraes está processando sim. Segundo o próprio cantor, o advogado dele é o mesmo da Milady, é o mesmo da Emily Araújo e é o mesmo da Lady Fontinelli, Dr. Milton. Lembrando que o Wallace Arraes vem sendo vítima de fake news desde que começou a namorar Milady, tá? E eu quero dizer a vocês que se Milady começar a namorar alguém, e uma hora vai namorar alguém, ou voltar pro Wallace, ou namorar alguém, enfim, essa pessoa vai também sofrer fake news. Vão dizer que ele estava traindo, vão dizer que ele estava ali, né? Então, assim, é uma coisa que é meio que incrível dizer isso, mas é uma coisa meio que genuína na vida da Milady Mihaly, mas hoje ela sabe lidar mais com isso. Hoje você vê que sai uma fake news e a Milady continua plena, né? Continua plena. Então, o Wallace Arraes vai sim processar alguns Instagrams. Agora, eu não tenho como dizer a vocês quais Instagrams ele vai processar. Mas que ele vai processar. E o advogado dele é o mesmo da Emily, da Milady Mihaly e da Lady Fontinelli. Até acho sim que tem que processar, tá? Porque quando você processa, é como o Dr. Newton falou, a partir do momento que você processa aquele Instagram, você vai cessar com aquilo ou vai diminuir, porque o dono daquele Instagram vai pensar duas vezes. Quando a Emily Araújo contratou o Dr. Newton, né? Embora já saiu algumas fake news contra a Emily no próprio Instagram que está sendo processado.
mas de certa forma freia, né? Freia. Ou seja, o Wallace Arraes está processando o Instagram? Está. Então, qualquer Instagram que queira dar uma fake news contra ele, no mínimo vai pensar duas vezes. O Instagram hoje que quiser mentir contra a Emily, no mínimo vai pensar duas vezes. Assim como a Bruna Marquezine também, tá? A Bruna Marquezine toma atitudes jurídicas também para quem mente em relação ao nome dela. Quem não lembra daquela mentira que o Alfinetei fez uma montagem numa conversa, não era a Bruna Marquezine, mas fizeram uma montagem em relação a Bruna falando do Neymar, justamente nesse caso da Nájila. Mas Bruna não tinha falado nada, foi um print forjado, que o Alfinetei teve coragem, né, de postar numa página de 10 milhões. Então é isso, a saída para acessar tudo isso é saída jurídica, não tem para onde correr. Ou se processa ou vai continuar, né? A Emily até demorou muito para tomar atitude, mas ela tem os motivos dela. Se a Emily demorou para fazer isso, ela tem os motivos dela. Porque a Matos, ela não tinha tantos seguidores, a Matos não tinha tanta abrangência como tem hoje, né? Então, às vezes, você processar um Instagram pequeno, você acaba dando visibilidade a ele, né? Mas as pessoas processadas aqui têm em comum entre a Lady Fontinelli, Emily Araújo e a Milady Mihaly é a Matos. Essas três famosas estão processando a Matos, que se autotitula rainha, mas que para mim de rainha não tem nadinha. Fabiola Reipert, se está sendo processada, olha, eu acredito que ele não esteja processando a Fabiola Reipert. Quem sabe que eu consegui aí, vocês sabem aí, quem me acompanha sabe, que eu consegui evitar que a Fabiola Reipert fizesse uma fake news que entraria no artigo 139 contra o Wallace, né? Quem acompanha aqui a página sabe que ela ia no um dia antes ela um dia antes ela anunciou no programa dizendo que o Wallace que teria falado aquela questão da roupa da Milady Mihaly que tinha sido queimada, ela acusou o Wallace de ter dito a ela. E aí eu printei, deixei um comentário lá falando o seguinte, que se ela não provasse que fosse o Wallace Arraes poderia processá-la no artigo 139. O artigo 139, gente, é difamação. Se sua vizinha disser que você estava fazendo algo, fulana estava usando drogas, fulana estava traindo o marido. Se essa pessoa falar isso e ela não provar, e mesmo que prove, não fosse para ela divulgar, porque denigra a sua imagem, você pode processá-la no artigo 139, difamação. E aí eu falei isso lá, deixei isso para a Fabiola Reipert, printei, ela me bloqueou, eu coloquei o print na página lá, e no outro dia, em 15 minutos, ela tirou essa legenda que estava acusando o Wallace, e mudou dizendo o seguinte, não foi o Wallace não, foi colegas de Wallace Arraes. Então, muitos programas trabalham com essa questão do boato, essa questão da fofoca. Então, como a Fabiola Reipert, respondendo a pergunta aí, como a Fabiola Reipert não chegou a acusar ele no vídeo lá, então eu acredito que ele não vai processar, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Você viu só porque Mila comentou a publicação do Léo Dias, ela está sendo detonada. Eu não vi, tá? A Milady comentando aí do Léo Dias. O que eu posso dizer é que o Léo Dias já maltratou muito a Milady. Se vocês colocarem no Google aí, Léo Dias xingando Milady Mihaly, vocês vão ver aí vídeos absurdos do Léo Dias, tá? Mas a Milady segue, curte. Eu não vi esse comentário, mas o que eu posso te dizer é que Léo Dias já maltratou muito a Milady e parou de maltratar no Carnaval do Rio de Janeiro. Quem lembra aquela entrevista que a Mila deu lá no ensaio da Grande Rio, que eu ia e perdi o voo era 6h15, eu perdi o voo. O aeroporto não é em Belo Horizonte aqui, o aeroporto é em Confins, enfim, eu perdi. Então, quando a Milady deu aquela entrevista, foi que o Léo Dias amenizou mais. E ele não ameniza para a Bruna Marquezine justamente porque a Bruna nunca deu entrevista e nem vai dar. Bruna não tem pretensão de dar entrevista a Léo Dias. Por isso que ele persegue tanto o Léo Dias, a família da Bruna, persegue tanto também, até a irmã, né, da Bruna Marquezine. Ele deu uma notícia aí, meio que alfinetando, né, a Mel Maia, né. E aí eu pergunto, tantas meninas de 15 anos, 12 anos, dançam funk com letras pesadas
E aí ele vem falar sobre essa questão que o João Pedro ganha tanto e blá blá blá, né? Então eu tenho minhas diferenças com o Léo Dias, ele que já veio na minha página lá 2 vezes me criticar, mas eu sou aberto à crítica. Ele perguntou o que eu tinha contra ele e eu falei, eu não tenho nada contra você, mas tenho contra a sua forma de trabalho, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. E a audiência será novamente quando, Igor? Olha, a audiência contra Matos, eu não tenho a data exata, mas tudo indica que será em setembro. Salvo engano, a audiência Milady Mihaly contra Matos será em setembro. A primeira audiência, gente, foi a audiência de conciliação, que é aquela audiência que o juiz senta lá e fala assim, Matos, tem algum acordo? A Matos disse não. Milady, não. Então, geralmente, o acordo é perguntado ao réu, que é a Matos. Matos, inclusive a Matos foi para Fortaleza. Matos, tem alguma proposta para fazer de acordo? A Matos respondeu que não. Então ela volta lá em setembro para a audiência de instrução. E o que é a audiência de instrução? É aquela audiência que não importa se a Matos não quer fazer acordo. Quem vai fazer o acordo é o juiz. É o juiz que vai fazer lá a sentença e dar, ó, a partir de agora você vai ter que pagar os 30 mil, por exemplo, né? Que a Milady pediu 30 mil a Matos. Isso está proibido. Se eu sou o juiz, eu colocava lá 30 mil para Milady Mihaly por danos materiais e colocava lá proibida falar no nome da Milady Mihaly, que é isso que a Emily Araújo quer também. A Emily Araújo pede em juízo que a Matos seja proibida de tocar no nome dela, porque já arranhou demais, já mexeu demais com a imagem da Emily Araújo. Eu vejo pessoas na minha página dizendo assim, Igor, depois que eu passei a te acompanhar, eu vi que a Emily Araújo é um doce de pessoa, espalha amor, é uma influenciadora do bem, né? Porque até então elas não tinham ouvido falar de quem realmente é a Emily, apenas lá vendo pela Matos e por alguns Instagrams aí que fazem isso, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Alguém está falando aqui que vai ser 25 de setembro às 9 da manhã, tá? Eu vou checar de toda forma, mas é setembro mesmo. Eu vi essa questão dessa audiência, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais. Então é isso, é o resumo aí do dia aí dos famosos. A gente vai voltar sempre. Eu foco em todos os famosos, mas não vou negar aqui que quem acompanha mesmo a carreira são 5 famosos, 5, tá? E não adianta vir repórter lá da Sônia Abrão, que já me criticou uma vez. Eu sou seletivo, são as pessoas que eu gosto e são as pessoas que eu vejo que saem muita fake news. As 5 pessoas são Kaysar, Milady, Emily Araújo, Bruna Marquezine e Gustavo Lima. Então, essas 5 pessoas são as pessoas que eu mais defendo com argumentos jurídicos. Então não adianta jornalista vir até mim e falar que eu não estou me comportando como jornalista. Não estou me comportando como jornalista, nem vou me comportar como jornalista, até porque eu não sou da área jornalística, eu sou da área do direito e meu trabalho não é fazer fofoca, é simplesmente defender. Quanto às fake news contra a Emily, eu já desmascarei. O Wallace Arraes também, pessoal. Tenho mais um na lista aí, o Wallace Arraes, porque ele é recente, tem o Wallace Arraes. Quantas fake news eu desmascarei contra a Emily, provei que era mentira, contra o Kaysar, contra a Bruna, contra a Milady, contra o próprio Wallace Arraes, quantas? Contra o Gustavo Lima, né? Quem lembra aqui, quando o Gustavo Lima falou da perseguição, eu fui o primeiro Instagram a fazer um vídeo e falar, ele está falando do WS. Eu fui o primeiro a dizer isso. Tá? Então, eu tenho coragem, né, de falar essas coisas. Qual repórter me criticou? Eu prefiro não falar nomes, tá? Eu prefiro nesse sentido, até porque eu tenho uma boa relação com ele. Quando eu falo crítica, pessoal, não é uma crítica pejorativa não, tá? É uma crítica porque cada um tem um olhar de si mesmo, né? Então, um jornalista, quando ele olha para mim, ele vê que eu estou trabalhando de uma forma não jornalística, né? E eu não sou jornalista mesmo, eu trabalho numa ótica jurídica. Quando sai uma informação fake contra qualquer um desses famosos que eu citei agora, eu olho juridicamente. Então, quando eu faço meu vídeo, eu faço uma defesa baseada em artigo 139, artigo 138. É essa a minha praia e vai continuar sendo, tá? Então, muito obrigado aí
Mas esse programa Giro dos Famosos eu vou estar salvando e colocando no YouTube. Não deixa de colocar no sininho lá, tá, gente? Clicar no sininho. Quando vocês clicam, toda vez, Emily Maila também. Emily Maila, corretíssimo. Eu falei a questão da Emily porque ela é mais bombardeada ainda que a Maila. Apesar que a Maila, inclusive, teve uma fake news faz 2 meses contra ela, né? Que ela, uma moça, e aquela moça, eu tenho quase certeza que foi orquestrada. Aquilo ali não foi do acaso, não. Aquela moça que tentou agredir ou agrediu a Maila numa boate, aquela pessoa ali já foi para fazer isso, tá? Não é uma coisa do acaso, não. Ali foi uma coisa programada, né? Então tem a Maila também, aquela da praia que fizeram. Aí para provar, colocaram um vídeo que parecia um fantasma correndo, querendo dizer que era a Maila. Então, graças a Deus, meu trabalho de 1 ano e 4 meses já está sendo ouvido. Não é à toa que o Kaysar me segue na Giro 2 Famosos, a Emily me segue, a Milady Mihaly me segue. Só falta ainda Bruno e Gustavo Lima, né? Mas em breve vão seguir também, fé em Deus aí, esse trabalho limpo e honesto, tá? Olha, quero dizer que é uma satisfação estar todas as tardes aqui com vocês, às 15 horas, e poder trazer para vocês notícias e não fofocas. Muito bem, um beijo, muito boa tarde para vocês todos. Esse programa vai ficar lá no YouTube. Beijos!